Oi gente, esse é mais um vídeo do canal Não É Só Uma Fase e hoje eu trouxe uma convidada para falar sobre o Dia do Orgulho Lésbico. Oi, se apresenta você. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, eu tenho 28 anos e estou aqui representando a classe caminhoneira hoje. Conta mais um pouco sobre você, como você se descobriu lésbica, como foi a experiência. Então, eu me assumi já tardiamente, né? Foi ali perto dos 22, 23 anos. A minha adolescência foi um período assim, digamos, um pouco conturbado por essas dúvidas, né? Isso que tu está fazendo hoje, trazer informação, eu acho que é importante justamente por isso. Nessa fase da adolescência a gente passa por diversas dúvidas e muitas vezes não tem com quem falar. E acho que isso foi o que me atrasou bastante, a questão de aceitação, a questão de me entender e de me encontrar, né? Na adolescência eu cheguei a ter alguns relacionamentos hétero, por não saber e meio que pensando assim, poxa vida, deve ter alguma coisa errada comigo, não tá dando certo, não é isso. Vamos tentar e tal. E foi muito isso, assim, até eu entender que não, peraí, tem alguma coisa aí que eu preciso entender, preciso ir atrás, né? E aí eu acabei guardando isso comigo e buscando informação na internet sozinha, por medo de falar com as pessoas, por não ter alguém que eu confiasse para quem perguntar, com quem dividir esse assunto, né? E aí, ali pelos 23 anos, a primeira pessoa para quem eu me assumi foi o meu melhor amigo, depois o meu irmão e então a minha mãe, né? E aí foi assim, realmente, quando me perguntam, eu tento dizer que o exemplo que eu uso é que eu vivia pela metade. E a partir dali eu não mais sou uma pessoa ao meio. Hoje eu vivo uma vida inteira. Isso é muito bom. É bem esse sentimento de quando a gente finalmente conta para os pais, ou eles descobrem, a gente deixa de viver pela metade, a gente sai do armário, né? Isso. E aí eu gostaria de saber como é que foi para os teus pais, se eles aceitaram, foi um choque, como é que é o convívio hoje em dia? Eu tenho muita sorte, e eu sempre busco fazer essa análise, que eu sempre tive pais, sempre tive uma família muito participativa, tanto na parte educacional quanto sentimental, pais presentes, né? E quando eu falo, eu sempre busco ressaltar isso, que não existe um modelo de família, né? As famílias são diferentes, têm os seus formatos e as reações vão ser diferentes também. A minha mãe, que é a minha melhor amiga, né? Eu lembro até hoje o dia que ela chegou no meu apartamento, eu morava sozinha na época, foi um domingo, a gente estava no almoço, eu ia almoçar na casa deles todo domingo, e naquele domingo em específico meu pai fez muitos comentários machistas e muito ruins na hora do almoço. Então eu levantei, deixei a comida ali e fui para casa. E esse dia então a minha mãe, na tarde desse domingo, ela foi no meu apartamento e sentou assim comigo e me perguntou o que estava acontecendo. E aí eu achei então que deveria ser a hora de falar para ela o porquê aquilo me doía tanto, o porquê ouvir aqueles comentários me machucava. E eu lembro até hoje que as palavras delas foram: Ana, eu te aceito, mas eu não te entendo, né? Ela me aceita enquanto mãe, ela deixou bem claro que nunca ia deixar de me amar ou qualquer coisa do tipo. O que pra mim foi um passo grande que ela deu, né? A evolução dela nesse sentido foi fantástico. E aquele dia eu tirei assim um peso das minhas costas que eu nunca vou conseguir transcrever em palavras para vocês, né? A aceitação da minha mãe foi o que me libertou, assim, dá para se dizer. E ela mesmo, não entendendo, a partir daquele momento, daquele ano, ela foi buscar informações. Ela começou a frequentar centro espírita, ela começou a buscar informações, lugares que acolhiam essa dúvida dela, enquanto mãe, para fazer o melhor para mim enquanto filha dela, né? O meu pai já é um pouco mais complicado, ele prefere não falar do assunto. É como os americanos têm aquela frase, don't ask, don't tell. Eu não pergunto e você não fala. E a gente vive a vida assim. Eu não forço algo que para ele vai ser incômodo e ele também me respeita dentro dos nossos limites. A gente chegou num meio termo assim, né? Mas eu ainda acredito que vai chegar o dia que a gente vai conseguir, digamos assim, formar uma família,
né? E vai sentar à mesa todo mundo junto. Tenho bastante esperança nisso. Pelo menos a tua mãe já vem buscando entender e te acolheu, o que infelizmente muitas famílias ainda não têm, né? Muitos LGBT ainda não têm. E, é claro, esse vídeo justamente, a gente tem um propósito de trazer para os jovens de agora que estão se descobrindo clareza, porque realmente eu também, quando eu comecei a me descobrir como uma pessoa LGBT, eu não tinha informação. E é difícil, é demorado, a gente tem medo e vergonha de falar com outras pessoas, o medo de ser julgada, de ser excluída, principalmente na fase da adolescência ali, que é formado os grupos e tem toda a questão do status, é muito complicado mesmo. E falando também sobre o Dia do Orgulho, você sabe o que significa? Tem uma ideia leve? Então, historicamente, a partir do momento que a gente ingressa na comunidade LGBT, a gente começa, porque não é tudo farra, né, pessoal? Não é só o arco-íris ou o Pablo Vittar, né? Parece, mas não é. Estar na comunidade é um empoderamento. Fazer parte da comunidade LGBT, da comunidade lésbica, te traz responsabilidades, né? Eu até estava comentando com a Paula antes a questão das redes sociais. A gente se expõe muito. E na nossa família, por exemplo, o grande medo dos nossos pais é esse. Por que você se expõe? O que o vizinho vai pensar? O que o fulano vai pensar? A minha concepção, eu, Ana, dentro da comunidade que eu estou, é que a gente tem uma responsabilidade enquanto quem a gente é, o papel que a gente cumpre. E se eu puder, dentro das minhas possibilidades, levar uma palavra, um auxílio para uma pessoa que seja, para mim já vai valer a pena, entende? Então, essa questão de nos informarmos e passar essa informação adiante, ajudar, apoiar outra pessoa, passa muito por isso, pelo contexto histórico, né? Quando a gente pensa que esse ano, em 2019, a gente comemorou então, é uma palavra forte, a gente relembrou então os 50 anos de Stonewall, e no Brasil, o que chama de Stonewall brasileiro, né, que foi protagonizado principalmente pelas lésbicas em São Paulo. As informações que eu tenho permeiam muito isso, né? Essa questão histórica de saber o que é o Dia do Orgulho Lésbico por essa manifestação que as mulheres fizeram, então, lá atrás, há 35 anos atrás, né, numa época que a gente vivia aí ainda às sombras do período ditatorial, né, que a própria imprensa era muito reclusa, não se falava sobre o assunto, não se falava sobre LGBT, não tinha informação, e o pessoal trouxe essa resistência, os caminhos que a gente trilha hoje foram todos abertos por eles, né? Eu fico muito orgulhosa de saber que houve pessoas, houve mulheres que estavam desde cedo já lutando por nós. Por mais que, se a gente pensar historicamente, 35 anos é muito pouco tempo, e aí eu me questiono porque demorou tanto para acontecer essas coisas. Eu fico muito feliz que alguém deu a cara a tapa, em plena época de ditadura, né? A ditadura, os pesquisadores até comentam que essa questão da ditadura no Brasil atrasou de 10 a 15 anos as manifestações por direitos LGBT, num contexto geral, né? Porque quando ocorreu lá em Nova York os motins, as manifestações, no Brasil não era possível fazer aquilo, porque a gente estava aí no meio do AI-5, então não tinha como o pessoal, a censura era muito grande, aquilo não fazia sentido aqui para o nosso país, né? Então, essa questão da ditadura atrasou de uma forma geral o movimento LGBT aqui no Brasil. Realmente. Agora eu vou dar uma pausa para respirar por mais. Ai, vou pausar, peraí. Então, voltando à programação, né, fui buscar um cafezinho. Conta mais sobre o mercado de trabalho, a sociedade em si, como é ser um LGBT atualmente. Em termos de trabalho, no mercado, assim, a gente vive muito esse extremo. Eu me exponho, eu não me exponho. Até quando? Qual é o meu limite? O porquê eu preciso afirmar quem eu sou? É necessário ou não? Né? E isso, muitas pessoas me perguntam, tiram dúvidas no Twitter, no Facebook, né? A gente abre, até tem o Curious Cat hoje em dia funcionando e o pessoal tira muita dúvida. E eu não me importo de responder porque eu gostaria de ter tido alguém para me responder isso, sabe? E
essa questão da análise, eu sempre busco aconselhar ou comentar o seguinte: a gente tem que analisar a nossa realidade, né? Eu não posso dizer que existe uma fórmula para você sair do armário, uma fórmula para você se assumir ou se portar em sociedade, porque isso não existe. Depende do ambiente que você está, você tem que considerar os riscos que você vai correr, porque o mais importante de tudo é a tua vida, a tua saúde, a tua integridade física. E se sentir confortável, né? Confortável. Não fazer aquilo porque há uma pressão social em cima disso, ou porque tu quer militar em cima daquilo, não. Né? Se sentir que você está se encontrando, isso é fundamental. Então, no mercado, eu trabalhei em ambientes fabris, e aquilo que eu falava da responsabilidade que nós temos no ambiente que estamos, enquanto pessoas assumidamente, enquanto uma mulher assumidamente lésbica, é justamente de mostrar para as pessoas que não precisa ter estranheza, que elas não precisam se assustar. E não foi uma nem duas pessoas do meu convívio que, com o tempo, falavam assim: "Ah, mas tu é a mesma Ana?" "Sim, eu sou a mesma Ana." Aí meu colega de trabalho falou: "Ah, mas não muda nada pra mim, tu vem aqui, tu me ajuda, tu me passa as orientações do trabalho e a gente continua com a mesma relação, tu é a mesma pessoa." E eu disse: "É isso aí, eu sou a mesma pessoa. O meu caráter não melhorou ou piorou? Nada disso, né?" Então, as pessoas elas vão perdendo essa estranheza que elas têm. E esse é o papel fundamental que eu acho que a gente pode cumprir e demonstrar no ambiente de trabalho. Respeitando as diferenças, né? Porque a gente também tem que lembrar que algumas pessoas foram educadas e se criaram em um meio muito preconceituoso, né? Nossa família, enfim, foram criados de uma forma muito rigorosa e muito sob as luzes de uma religião, de alguma coisa assim, então eles têm dificuldade. A gente não pode chegar e querer jogar tudo na cara das pessoas e dizer assim: "Me aceita porque é tua obrigação me aceitar." Primeiro a gente tem que se aceitar, né? Entender o que nós somos, o que estamos fazendo, e as outras pessoas elas vão caminhar, vão evoluir, se não aqui, no futuro, em outros lugares, enfim, mais ou menos isso. E a questão do trabalho, a gente tem que ter esse meio termo, né? Saber se portar para poder, digamos assim, fortalecer a nossa causa e demonstrar: poxa, ó, é uma mulher lésbica, e isso não muda em nada o trabalho que ela está fazendo, a função que ela está desempenhando. Mostrar para as pessoas que a sexualidade e caráter são coisas diferentes. Bem diferentes. Que não existe essa questão da promiscuidade. A promiscuidade vem de qualquer sexo, né? Uma pessoa hétero também pode ser promíscua. Eu acho que isso é bem interessante de enfatizar. Isso me faz lembrar uma outra coisa, que é a agora eu vou cortar essa fetichização. A fetichização da mulher lésbica e da mulher bissexual. Também. Você já passou por alguma situação assim que você lembre? Já, aqui em Ijuí, eu até essa semana nós estávamos comentando a respeito de Ijuí, né? Ijuí tem muitos pontos a melhorar, tem sim, mas ainda é uma cidade interiorana que a gente consegue ter alguma representatividade, acredito eu, em termos de festa, em termos de ambientes, né? Tem lugares por aí que, gente, nossa, nem se compara, sabe? E na época que eu namorava, até a gente estava uma vez no campus, andando, de mãos dadas, mas não era um dia que a gente não estava, tipo assim, fazendo aquilo para mostrar para ninguém, nada, e fomos seguidas, eu e minha namorada na época. E aquilo nos deu medo, um medo assim que não tem como explicar, né? Então um rapaz de carro começou a seguir a gente, e ele desceu do carro e veio atrás de nós, num dos prédios da Ijuí lá. E a gente foi se esconder e o cara atrás de nós. E a gente, o que a gente faz, sabe? Tirei foto do carro, enfim, da placa, porque tu fica pensando: meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, sabe, não faz sentido aquilo. E nos lugares que tu vai, assim, a gente fica... Acho que a maior tristeza que a gente tem é de não poder demonstrar afeto. Isso é uma coisa que nos corta. Porque o demonstrar afeto que eu tô falando não é sair se agarrando por aí, não é nada disso. É você estar com uma pessoa que você ama e você poder dar a mão para ela. E você poder olhar para ela com carinho em público. Não nada demais. É você poder cuidar e zelar por aquela pessoa. Se sentir à vontade com aquela pessoa. Se sentir vivendo normalmente. Isso. E aqui em Ijuí ainda está caminhando isso. Não é uma coisa que você fica tranquilo. Ainda tem, a gente tem sorte de ter alguns lugares onde o público LGBT é mais aceito, né? É bem tratado, e isso é bom. Mas a
fetichização ainda é uma coisa que nos incomoda bastante, porque as pessoas pensam assim, duas mulheres, então elas vão querer que tenha um cara junto, elas vão... Não, elas não vão, sabe? Aquela cultura do pornô, eu não sei de onde tiram isso, sabe? Eu acho que... Ou então aquela coisa assim de, mas tu é assim porque tu não encontrou o cara certo. Ou então, quem é o homem da relação? Amor, e não tem homem, é por isso que é bom. Capaz, desculpa, homens. Daqui a pouco vai vir alguém nos comentários, nem todo homem. Ou então, sempre, né? Nem todo alemão é nazista, a gente sabe, galera. Tranquilo. Não, mas é verdade. São duas mulheres, não tem o homem da relação. A gente tem que quebrar esses estigmas, assim, são duas mulheres na relação. E pronto. Assim como dois homens gays, são dois homens, não tem a mulher na relação. A gente tem que quebrar esse conceito de homem e mulher. Isso, tá. É um parâmetro que o pessoal fica engessado, assim. Isso, engessado. Eu acho que... Eu espero que pessoas não LGBT olhem esse canal e passem para os seus familiares, que estejam abertos a entender melhor, para quebrar justamente esses estigmas, sabe? Essas frasezinhas que parecem que não ofendem, assim, mas a gente sente lá dentro, sabe? Tem muita coisa assim que incomoda bastante, que nem essa coisa do homem achar que a mulher é uma propriedade, sabe? É muito chato. Como tu disse, caminhar na rua, ou simplesmente olhar e um cara perceber e começa... É sempre a mesma história, assim. Eu espero que isso um dia mude, assim. O nível de desconforto é muito grande, né? E a gente tem medo, a verdade é essa, né? Porque a gente não se sente seguro e às vezes não tem nada que provoque aquilo, sabe? E mesmo que tivesse, não justifica uma agressão, uma violência ou um assédio. Não existe justificativa para isso. Então a gente ainda está aqui em Juí caminhando em torno disso, né? Eu acho que a gente tem boas figuras aqui no grupo, na comunidade LGBT, tanto lésbicas, gays, bi, trans, nós temos as drag queens também. Eu acho que a gente tem uma representatividade aqui está crescendo bastante, isso me deixa é bom, muito feliz. Estão indo nas escolas, estão mostrando para os adolescentes, olha, tá legal você se descobrir. E se você tentou e não deu certo, beleza, não é isso. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque na época da escola, tempos atrás, eu sofria muito bullying por isso, né? Então, ninguém se assumia, porque se assumia era... era um suicídio social. Exatamente, suicídio social. E hoje não. Hoje a galera tá vendo que, poxa, deixa a pessoa descobrir o que ela é, o que ela quer, tranquilo, sabe? E isso é bom pra galera nova, pra evitar maiores problemas aí de uma vida frustrada, né? E eu acredito que a gente está caminhando nesse sentido. A gente tem aí boas pessoas que estão fazendo um trabalho legal sem ganhar nada para isso, e que é o básico, né? A gente está fazendo porque tu acredita que a coisa pode melhorar e acredita que pode levar aquela informação para uma pessoa que melhore um pouquinho o convívio social dentro da comunidade também. Até no Brasil também a representatividade está bem maior, assim. Isso eu acho que é legal. A internet e as mídias sociais ajudaram bastante nisso. Eu já começo feliz de saber que tem duas drags muito grandes, assim, sabe? Que todo mundo conhece. Já se sabe que drag tem todo um conceito. As pessoas, vamos dizer, as pessoas comuns fora da comunidade já estão mais inteiradas, assim. E aí eu acho que a gente não pode desistir. Aproveitar que tem as mídias sociais, aproveitar que a gente pode divulgar e quebrar todos esses paradigmas, esses muros, assim, e essas coisas que a gente, né, a gente não sabe, como esses monstros que ficam embaixo da cama. Porque para muitas pessoas é como se a gente fosse uma coisa à parte da sociedade, assim. A Ana é lésbica, então não. A Ana, ela quer ter filhos, ela quer ter família, ela quer sair no campus de domingo com a família dela, ela quer ir no Billy comer X com a família, ela vai fazer tudo isso. Então a gente tem a nossa ambição social é nada mais do que a igualdade. A gente não quer ter mais, a gente não quer ser especial, a gente não quer ter uma casa colorida com todo o arco-íris. Não, a gente quer só ser feliz, viver bem, viver ao lado de quem a gente gosta, né? E acho que isso é o principal, assim. Não ter medo de sair na rua, né? Não ter medo. Não ter medo pela gente, pelas pessoas que estão conosco, pela nossa família, né? Não causar nenhuma dor a eles. A gente não quer isso.
A gente não quer sofrer, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa com o outro, não quer causar dor sendo quem a gente é, né? Então vai aí um caminho que as duas partes precisam percorrer e se encontrar. Em termos de família, né, falando, seria mais ou menos isso. Eu acho que eu não sei mais o que falar, acho que tá